Fala, Dogger, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender a como trabalhar com formulários dentro do React Native. Mas se tu caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não sabe o que são formulários e por que a gente deve utilizar, fica comigo até no final porque a gente também vai estar conferindo o que são formulários e por que a gente deveria estar utilizando eles. Combinado? Deixa teu like, já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos. Bora pro vídeo! Bom, e para a gente começar, eu já estou aqui com o simulador e também com o VS Code aberto com um projeto que a gente vai estar utilizando no decorrer desse vídeo. Esse projeto que a gente vai estar utilizando vem lá daquele vídeo que a gente fez sobre UI declarativa dentro do React Native. Então só reaproveitei realmente o aplicativo e a gente vai partir daquele ponto que a gente finalizou naquele vídeo, certo? Então se tu quer pegar esse projeto aqui e quer aprender sobre UI declarativa dentro do React Native, faz o seguinte, o link para esse vídeo vai estar aqui na descrição. Então vê esse vídeo aqui até o final e aí depois corre e vê aquele vídeo lá, fechado? Então, bora começar. A estrutura do aplicativo aqui eu deixei realmente como a gente deixou naquele último vídeo, tá? Então a gente vai ter nossa Pages, Sign In, e é aqui dentro que toda a magia vai estar acontecendo. É aqui dentro que a gente vai começar a inserir o nosso formulário, certo? E a biblioteca que a gente vai estar utilizando para trabalhar com formulários dentro do React Native e que também serve para o React.js é o React Hook Form. É uma lib que eu utilizo bastante em todos os meus projetos, a gente utiliza bastante aqui dentro da Dog Code também, tá? E é uma lib super poderosa, mas eu poderia citar várias outras aqui que a gente pode utilizar para trabalhar com formulários dentro do React, dentro do React Native. Como, por exemplo, tem o Formic, tem o próprio OneForm, que eu já trabalhei muito também, mas hoje eu estou utilizando bastante o React Hook Form. Eu acho muito mais simples que essas bibliotecas que eu citei agora. E, bom, aqui tem várias coisas, né, sobre o React Hook Form, quais são as vantagens de utilizar ele, como, por exemplo, o Developer Experience, é muito leve, performance, e enfim, aqui a gente tem até uns exemplinhos de como que a gente pode utilizar ele. Deixa eu ver se eu acho para te mostrar, é aqui em cima, ó. Então a ideia dessa biblioteca aqui é a gente realmente trabalhar com essa parte de, aqui a gente tem o nosso use form, né? Então a gente consegue integrar os hooks junto com a parte de formulários. Mas eu estou falando bastante sobre formulários e, afinal, o que são formulários, né? Bom, eu te confesso que eu também tinha muito essa dúvida quando eu estava lá no meu início de estudos com React Native e com React também, isso já faz um pouquinho de tempo, mas eu não via muito sentido, para te falar a verdade, em trabalhar com formulários. Eu venho da época das classes dentro do React e quando começou a surgir essa parte dos hooks que eu comecei a entender por que a gente deveria trabalhar com formulários. Eu me lembro que quando a gente tinha classes, a gente conseguiria, por exemplo, ter um objeto gigante lá e colocar nossos estados. Mas depois que veio os hooks, a gente tinha que colocar em cada linha o nosso estado, né? Então, por exemplo, name, set name, age, set age, e isso não estava funcionando para mim, porque eu não via escalabilidade. E aí eu comecei a ver sentido nos formulários e hoje eu não paro mais de utilizar. E por que a gente deveria utilizar formulários, né? É bem estranho, se tu vem do HTML... Tipo, tu pensa formulário, tu te lembra do form, mas o que é formulários, né? E aí a gente começa a entrar nessa ideia de lib, nessa ideia do React, e a gente começa a ver que essa parte de ser reativo combina com formulários. Por quê? Porque hoje no React a gente tem um problema. Se a gente, por exemplo, cria um estado de name, e aí a gente tem o nosso set name, por exemplo. Toda vez que o usuário, seja apertar uma tecla aqui no teclado, ou ele digitar lá dentro do teclado, né? O que vai acontecer? O nosso app ele vai renderizar novamente, porque a gente apertou, ele setou o nosso estado. E quando seta o nosso estado, o que acontece? Gera uma nova renderização, porque alterou o estado, né? E agora tu imagina se a gente tiver, por exemplo, 10 estados de 10 inputs dentro da nossa aplicação. Tu imagina o inferno que vai ser isso na parte de performance. E também para gerenciar tudo isso. E aí que entra essas libs de formulário. Essas libs de formulário, elas nos permitem trabalhar com essa parte de formulários sem ter essa parte reativa. Então, toda essa parte de gerenciar, beleza, o nosso input atualizou, mas a gente não pode atualizar nossa tela, tudo isso, quem vai cuidar pra gente é a nossa lib de formulários. Então, a gente vai dizer para ela, olha só, a gente tem esses inputs aqui, eu quero, quando apertar nesse botão aqui, que tu me mande os dados. Acabou. Como você vai gerenciar, se minha tela vai atualizar, eu não quero que atualize, mas como tu vai gerenciar isso? Teu problema. Eu só quero clicar nesse botão aqui e ter meus dados novamente. E é por isso que a gente utiliza uma lib de formulários. Agora chega de falar e bora integrar essa lib junto com o nosso aplicativo. Então agora que a gente já sabe qual é a lib que a gente vai estar utilizando e por que a gente deveria utilizar os formulários, vamos instalar o React Hook Form e tu vai ver o quão simples é trabalhar com essa biblioteca. Deixa eu abrir aqui, ó.
Abrir uma abinha no meu terminal e aí eu vou rodar um yarn add react hook form. É só isso que eu preciso para trabalhar com essa lib aqui. E aí, aqui dentro do meu sign-in, a gente vai precisar fazer algumas coisas. Quais são elas? Bom, a gente não vai precisar de provider, a gente não vai precisar de nada disso, tá? Então a gente vai partir realmente aqui do nosso sign-in. Então o que eu vou fazer é desestruturar o hook use form. Ele instalou, deixa eu só confirmar, ele não instalou ainda, então deixa eu importar manualmente aqui. Import lá de dentro do React Hook Form. Dentro do React Hook Form, eu vou pegar o meu use form, só porque eu não quero ficar esperando realmente. Agora que eu escrevi tudo isso, ele acabou a instalação. Mas fechado. Então aqui do meu use form, eu vou pegar algumas coisas, como por exemplo, o handle submit, o control, e eu também vou pegar depois mais algumas propriedades para a gente ver a parte de erros aqui, se a gente está com um erro dentro desse nosso formulário. A gente vai ver isso também, mas não é o momento agora, certo? E aí, como é que a gente faz então para pegar esse nosso input aqui e dizer que ele vai ser usado pelo useForm? Porque a gente quer que o React Hook Form ele gerencie esses inputs aqui para a gente, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui do React Hook Form, eu vou importar também o controller, certo? Se a gente estivesse trabalhando com o React.js, a gente não ia precisar do controller, mas como a gente está dentro do React Native, a gente precisa criar essa ideia de formulários controláveis, certo? Que é os famosos controlled forms. Então aqui ó, eu vou instanciar o meu controller, e para esse meu controller eu preciso passar uma propriedade muito importante, chamada de render, certo? Esse meu render ele é uma função, tá? E aí para essa minha função eu passo esse meu input aqui, certo? E aí aqui, ó, dentro desse meu render, eu posso pegar várias coisas, como por exemplo, field state e form state. O que a gente vai precisar é o meu field. E aí eu vou desestruturar novamente desse meu field, eu vou pegar o value e o onChange. E aí a gente pode passar esse meu value aqui para o meu input. Então eu passo aqui, e o meu onChange, eu passo aqui para o meu input também. Então agora eu posso salvar. E aqui, ó, ele está dando um erro, por quê? Porque a gente precisa pegar o nosso control e passar ele aqui, ó. Então, agora deixa eu ver, ele está dando algum erro? Sim, ele está dando um erro por causa de uma coisa. Como a gente vai ter uma biblioteca, o React Form, cuidando, né, gerenciando toda a nossa parte de formulário, a gente precisa dizer que input que é esse aqui. A gente sabe que esse aqui é o nosso e-mail, né? Então a gente vem aqui e coloca, ó, name e-mail. Então agora a gente pode pegar e salvar. E agora a gente tem até o que tudo indica, né? A gente tem o nosso REST aqui, então até o que tudo indica, a gente já tem o nosso input funcionando. Aqui a gente só tem que trocar para onChangeText, não é onChange, é onChangeText. Mas aí tu me diz, tá, Luiz, a gente está passando o onChangeText e o value. E a gente tem uma função e a gente tem um estado. Isso daqui não vai dar problema? Eu te digo que não. Por quê? Porque mesmo que a cada vez que a gente aperta aqui, ó, A, S, D, por exemplo, a gente digitou 3 letras, né? Mas o React Hook Form está cuidando para que o nosso app não seja atualizado toda vez que uma tecla for clicada, né? E como eu te falei, não é problema nosso, né? A gente está utilizando uma lib que vai gerenciar o nosso formulário, então a gente espera que ele esteja cuidando disso. E como é que a gente pode garantir isso? Bom, aqui no site deles, deixa eu abrir aqui para te mostrar, ó. A gente tem até um exemplo aqui embaixo. Olha só, aqui ó, a gente tem utilizando o React Hook Form e utilizando o Controlled Form, que é um formulário sem estar utilizando uma lib para gerenciar o nosso formulário. Então aqui eu vou digitar ó, A, S, D. Tá vendo que está tudo se mexendo e até o nosso input está piscando aqui, ó. Por quê? Porque está renderizando novamente. E agora eu vou utilizar o React Hook Form aqui para te mostrar a diferença. Ó. Então A, S, D. Tá vendo que os nossos childs, eles não estão mudando, só está mudando apenas o nosso input, que é o que está sofrendo a alteração, e é por isso que a gente tem que utilizar uma lib de formulário. Se a gente tivesse, por exemplo, o nosso formulário aqui, né, tudo aqui dentro ia atualizar. Se a gente tivesse, por exemplo, numa tela com uma lista e um input, aí o usuário ele ia digitar e os 50 itens lá da nossa lista ia atualizar também. Então isso se torna muito problemático quando o assunto é performance. Então, mesmo que a gente tenha o nosso value e o nosso onChange, não se preocupe porque o React Hook Form está trabalhando por baixo dos panos para garantir que a nossa aplicação não vai ser atualizada novamente, certo? Então deixa eu só copiar esse meu controller novamente, e aí aqui embaixo eu só troco para esse input aqui. E agora aqui eu vou trocar para password
E aqui eu preciso pegar esses campos aqui e trazer para cá. Então agora é para estar tudo funcionando. Como eu te falei, a gente espera que esteja tudo funcionando, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui ó, no meu button, eu vou colocar um onPress, e aí eu vou invocar a função handleSubmit, e eu vou passar para ela a minha função onSubmit. Essa função handleSubmit a gente já estruturou, vem aqui dentro do useForm, e o meu onSubmit, eu vou pegar daqui ó, onSubmit, vai ser uma função, eu vou dar um console.log data, e esse meu data vem daqui. Só que antes da gente ver isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um type, form data, né, props, form data, foi força do hábito mesmo. E aqui eu vou colocar, ó, email, string, password, string. E aí eu pego e passo para cá, ó. Assim eu consigo tipar o meu useForm. E agora aqui para o meu data, ó, data ponto, não funcionou. Por quê? Porque eu preciso tipar aqui também. Então, data, dois pontos, form data. E agora eu consigo ter acesso ao meu e-mail e o meu password. Porém, o meu form agora, ele sabe que ele é do tipo form data. E aqui eu tenho até, ó, default values, email e password. Então já funcionou a nossa tipagem. Então agora deixa eu salvar isso daqui e deixa eu olhar aqui dentro do meu terminal para ver se está tudo funcionando. Então eu vou botar aqui, ó, luiz@mail.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar e a gente está lá a nossa resposta, ó. Só que a gente está com a nossa senha aparecendo ali, né? A gente acabou errando isso aqui, ó. Secure Text Entry. Agora ele vai mudar isso e agora a gente já tem o nosso resultado que vem aqui de dentro do nosso React Hook Form. Então a gente já conseguiu integrar a nossa aplicação em conjunto com o React Hook Form. Então o nosso app aqui, ele já tem uma lib gerenciando o que está acontecendo por trás. Só deixa eu mudar algumas coisas aqui, que é o seguinte, para ficar mais bonito para a gente ver, né, a nossa aplicação, antes da gente dar sequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um auto capitalize como não, certo? E agora se eu atualizar isso aqui novamente, a gente espera que a primeira letra ela não fique maiúscula. Só que o React Hook Form, como ele está gerenciando a nossa aplicação, né? Gerenciando a nossa aplicação, não, gerenciando o nosso formulário, a gente consegue ir muito mais além do que apenas isso daqui. Claro que o que a gente fez até aqui é muito poderoso, porque a gente não tem nenhum estado, e sim a gente tem uma lib que está gerenciando tudo para a gente, né? Mas a gente consegue ir além, como eu falei. Então aqui, por exemplo, ó, a gente consegue vir aqui no nosso, abaixo do nosso name, colocar uma propriedade chamada de roles. E aqui dentro a gente consegue colocar, por exemplo, required, e aí a gente poderia fazer de duas formas. Ou colocar o required como true, né? E aí deixar a mensagem de erro por conta do próprio React Hook Form, ou a gente vem aqui e muda para, por exemplo, email obrigatório. Então a gente tem essas duas formas. E aí, deixa eu colocar lá para minha senha também, só que a minha senha eu vou colocar diferente, vou colocar assim, ó, cadê a senha? Ótima mensagem para se passar para o usuário, não é mesmo? Então agora a gente poderia testar isso daqui, né? Então eu vou vir aqui, vou apagar o meu terminal, mas eu preciso pegar o meu state, né? Então aqui, ó, form state, e aqui dentro do meu form state eu destruturo e pego meus errors. E aí eu consigo criar um use effect, e aí colocar aqui, ó, console.log, email errors, e eu pego o meu errors.email. Errors.email. Eu estou utilizando o optional chaining aqui porque pode ser que não tenha, né? Então agora, ó, já deu undefined, mas se eu clicar em entrar, a gente toma um erro já, ó. Por quê? Porque mensagem e-mail obrigatório e o tipo é required. Então a gente poderia agora pegar essa mensagem aqui, por exemplo, e aqui dentro do nosso input, criar um text de erro aqui embaixo. Poderia fazer qualquer coisa, eu deixo a cargo de você. Se você quiser implementar mais esse app aqui, eu deixo a teu cargo. Mas olha só que poderoso, tipo, a gente não inseriu uma linha de código, a gente apenas colocou uma nova propriedade chamada de roles e colocou aqui dentro o meu required. Apenas isso. A gente não tem estado, a gente não tem linhas de código de validação, a gente não tem absolutamente nada. É a própria lib que está gerenciando tudo isso pra gente. E tá vendo como é poderoso uma biblioteca de formulários? E é por isso que a gente deveria trabalhar com formulários, que foi o que eu te falei anteriormente. Só que, além disso, a gente poderia ter mais uma validação aqui para o nosso e-mail, né? Porque hoje, por exemplo, se o usuário passa isso daqui, funciona, né? Só que isso daqui não é um e-mail. Concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e colocar o seguinte, ó, pattern, que é um padrão. Eu quero que siga um padrão. E qual que é o padrão? Primeiro eu vou colocar uma mensagem, e-mail inválido,
E aí aqui para o meu value, eu vou colocar essa regex aqui. Eu posso deixar até aí na descrição para ti, tá? Mas basicamente essa regex aqui, ela é responsável por validar se um e-mail ele é válido ou não. Ou seja, se contém, por exemplo, o arroba, se tem o .com.br, enfim. Enfim, precisa seguir todo aquele padrão de e-mail, que é, por exemplo, something@something.com. Esse padrão aqui que essa regex ela vai estar validando. Então nós podemos salvar agora e a gente poderia testar isso daqui, né? Então deixa eu só relogar para garantir que não ficou nada em cache. E aí eu vou colocar aqui, ó, Luiz. Clico em entrar e ele deu erro, ó, e-mail inválido. Por quê? Porque isso aqui não é um e-mail, né? A gente sabe disso. Então agora eu vou botar aqui, ó, luiz@dogcode.com.br e ele deu e-mail errors undefined. Por quê? Porque agora a gente colocou um e-mail válido, né? Se a gente colocasse, por exemplo, só isso daqui, ó, ele já dá erro, porque ele espera um .com da vida, né? .dev, enfim. E agora a gente precisa validar nossa senha também, né? Então, para nossa senha, a gente poderia botar o seguinte, ó, max length ou menor, min length, né? De 3. Então, a gente quer que o usuário passe pelo menos 3 caracteres, né? Então, eu vou colocar mais um use effect, ó, e aqui eu coloco assim, ó, password errors. E aí a gente pega o meu errors.password. E aí a gente pode testar, ó. Não deu nenhum erro na senha, porém se eu botar 1, 2, vou em cache, calma aí. Agora sim, ó. Entrar, olha lá, ó, min length. A gente precisa botar mais um caractere, agora não deu mais erro. Agora deu erro, agora, tá vendo? Então a gente já conseguiu validar a nossa senha também. Só que não se limita só a isso aqui não, tá? A gente poderia botar mais regras aqui, como por exemplo, max, enfim, tem vários outros níveis aqui, ó, max length, tem o validate. Enfim, esse validate aqui a gente poderia cuidar dessa parte aqui de, por exemplo, o value não pode ser menor do que 3, então ele deixa o nosso cargo também se a gente quiser, certo? E é dessa forma que a gente trabalha com formulários aqui dentro do React Native. Apesar desse vídeo aqui ter ficado um pouquinho curto, a gente conseguiu cobrir muita coisa e com esse início que eu te dei aqui, a gente consegue seguir para muito mais coisas, tá? O que eu só não te falei é que aqui para o nosso use form, a gente acabou indo por nossos inputs e acabamos de olhar esse nosso use form, né? Mas aqui dentro a gente tem várias coisas também, tá? Como, por exemplo, a parte dos default values, tá? Mas aqui a gente também tem essa parte dos resolvers. E o que é o nosso resolver? Bom, aqui a gente fez essa parte de validação por parte do React Hook Form, certo? Então a gente validou esse nosso pattern, required, enfim. Só que aí, se a gente não quisesse fazer isso, se a gente quisesse integrar, por exemplo, uma lib como o yup com o React Hook Form, e aí que entra o nosso resolver. Então a gente poderia colocar o React Hook Form em conjunto com o yup, apenas com esse nosso resolver aqui, certo? Mas aí fica a teu critério se tu tiver interesse. Na maior parte dos casos, o React Hook Form ele consegue cobrir sem problemas nenhum. Mas a partir do momento que tu sentir necessidade, tu pode passar teu resolver aqui dentro pro use form. Fechado? E como eu ia dizendo, apesar do vídeo ter ficado curto, ele cobriu tudo que tu precisa saber sobre formulários aqui dentro do React Native. Tu tem toda a base que tu precisa agora para sair integrando os teus projetos junto com o React Hook Form e criando componentes cada vez mais performáticos e trabalhando com essa parte de formulários, deixando a cargo de uma biblioteca, não precisando se preocupar com isso. Então, nesse vídeo, foi isso. Apesar de ter sido um vídeo curto, como eu falei, a gente conseguiu abranger bastante coisa. Eu tenho certeza que tua mente está explodindo a partir desse momento, caso tu nunca tenha mexido com formulários dentro do React Native. Fechado? Esse conhecimento que eu te passei aqui pode ser facilmente replicado lá para dentro do React.js. A gente só não vai ter, como eu falei, a parte dos controllers lá dentro, certo? Nesse vídeo aqui, então, foi isso. Já deixa teu like, comenta aqui embaixo o que achou desse vídeo e compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos, com as tuas amigas. Isso é bem importante pra gente e nos ajuda a crescer cada vez mais essa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!